E aí, sempre foi fácil? Sempre foi uma mãe sortuda? Uma Sempre, bebê muito fácil, boazinha? muito Conta pra fácil. gente. Eu sou de Belém, moro em São Paulo, então minha família tá toda em Belém e o meu marido é daqui, só que ele tem uma família bem pequena, eles acabam morando longe da gente. A minha mãe veio passar, então, os primeiros 45 dias quando ela nasceu e realmente eu tive uma vida de princesa. Eu já queria ter outro filho, era mil maravilhas, porque realmente a Alice, eu tinha que acordar ela de madrugada pra ela mamar. Ela foi embora, a casa caiu, tudo aconteceu. A Alice só Entendi. dormia mamando, ela mamava de hora em hora, ela só dormia no colo, ela não saía do colo e eu fui aquela mãe que desde quando eu engravidei eu fazia planos para minha licença maternidade. Então eu Hum. achava que eu ia voltar a estudar, que eu ia voltar para academia em um mês e tudo mais. Então, assim, foi aquela. Realmente eu tive que me desconstruir para entender que a minha vida seria diferente com o bebê. E foi justamente assim: minha mãe foi, ela entrou em salto. E aí eu comecei a entender o que era realmente ter um Quan- bebê. Quantos meses ela tinha? Ela estava com uns 40 dias por aí. 40 dias. No início, a Alice dormia em qualquer lugar, então eu ligava a TV, eu amamentava assistindo TV no claro, e sem problema nenhum, ela dormia 2, 3 horas no dia, uma soneca, 2 sonecas, 3 sonecas, então aquilo era a perfeição. Eu não tinha que mudar nada na minha rotina, porque ela aceitava numa boa aquela mudança. Fez 40 dias, pronto, tudo mudou. Aí ela relutava para dormir, ela não tirava soneca, chegava no final do dia, ela chorava muito, e aí eu lia em vários lugares, a cólica, não, é A Hora da Bruxa, sei lá como é o nome do negócio. E eu comecei a ficar louca, porque eu lia muita coisa, eu não entendia, e eu queria ler, pronto, a louca. E sempre aquele negócio, brigando com sono, e eu não conseguia fazer que a criança tirasse soneca, ela ficava 60 minutos mamando, esperava mais 50 minutos, queria mamar de novo, e aí era aquele caos. E eu sozinha, porque nessa época o meu marido saía para trabalhar e ele estuda à noite. Então era eu e ela, e tentando entender o que era aquele serzinho ali. Que foi aí que eu te encontrei, na loucura. Como foi, você lembra? Eu tava procurando, eu seguia várias pessoas, porque a gente sai buscando muita informação. E esse foi o meu primeiro erro, porque eu seguia muita gente, então cada um falava uma coisa e eu não sabia por onde seguir. E aí alguma mãe, que eu não sei mais nem quem é, te indicou no Instagram e eu vi lá. Aí eu saí correndo igual uma louca, fui lá procurar. E aí eu comecei a te seguir, comecei a ler e comecei a entender muita coisa. Aí eu parei de seguir todo mundo e fiquei só com você. Assim, eu falei, não, eu tenho que pelo menos acreditar em alguém. Eu fui lá e falei, não, vai ser ele e eu vou acreditar nele. Era a pessoa mais diferente, né? Era homem, pediatra, e falei, eu vou me focar nele e vou lá. Vai Fácil. entender o porquê, né? Era a delicadeza das respostas. Eu gostei tanto que eu falei, é ele, eu tenho que seguir ele. E aí eu lia os seus stories, falava uma coisa, eu fazia outra, eu dizia, não, mas eu preciso agora parar e acreditar numa linha de raciocínio. E a minha sempre foi que eu não ia conseguir fazer ela dormir chorando. Eu Hum. achava que ela só ia dormir com 2 anos. Então eu falei, gente, eu tenho que me acostumar a dormir pouco e com despertar, porque eu vou voltar a trabalhar, eu tenho minha vida e eu vou ter que me acostumar a essa nova rotina. A Alice dorme a E noite toda hoje? dorme. Ela tem 2 anos? Ela tem 1 ano. Tá, então vamos continuar a história. Aí você me encontrou no Instagram. E aí, como foi o ajuste? Como foi esse processo? Foi mais louco ainda. Porque como eu tinha lido muita coisa, eu comecei a não acreditar. Eu falei, esse homem é louco. Louco, louco, louco. Tudo que ele tá Louco. falando não vai acontecer. Porque eu pegava a Alice, eu queria colocar ela no berço e ela não dormia. Eu dizia, ele é louco. Porque como é que ele fala que eu tenho que colocar o bebê no berço? Eu coloco, a criança fica chorando. Não, não pode. Você não E tá 100% aí, errada não, mas tudo bem, vai. e a gente já se falava no Instagram. E aí toda vez você me falava, Marina, você tem que observar, você tem que montar uma rotina da Alice e tudo mais. E pra mim eu achava que rotina era a hora marcada. Então o que que eu fazia? Eu peguei um caderninho e escrevia assim, a Alice acordou, daqui a 2 horas ela tem que dormir. Então eu definia esses horários pra ela. E não dava certo. Porque um bebê acho que nessa época ela devia ter quase 3 meses. A janela de sono dela nunca seria 2 horas. Mas eu segurava o sono dela porque eu achava que rotina era isso. Então, se ela acordava 7, daqui a 2 horas ela tinha que dormir de novo. Então, isso, no início, para mim, entender o que era rotina, que não era eu que definia a rotina e sim a necessidade dela, foi a maior dificuldade que eu tive. Hum. E aí você abriu meus olhos em relação a isso, e não foi de primeira que eu entendi. Eu ainda tive eu acho que quase um mês para entender isso. E a gente conversando, você falando, Marina, você precisa analisar qual é o sinal de sono da Alice, qual é a janela de sono dela. E eu tô tentando, mas eu não consigo. E aí eu entrei na comunidade, eu te mandei a primeira análise que a gente fez, e você olhou e falou assim, não dá nem pra analisar. Aí eu falei, Foi?
tô fazendo tudo errado. Quando E foi isso, aí, Alice? a Alice tinha acabado de entrar no quarto salto. E Ela tem um aí, ano agora? ela tem 1 ano. Então foi há 8 Foi meses. Tá? junho. Foi Entendi. junho porque eu viajei, eu fui pra Belém pra ficar lá um tempo, a gente ficou 2 meses lá. E foi exatamente nessa minha mudança, porque quando eu fui pra lá pra ficar com ela, eu realmente precisava de ajuda e a gente acabou indo pra família conhecer e tudo mais. Ela entrou no quarto salto, então além de estar no quarto salto, eu mudei totalmente a rotina dela. Eu mudei de ambiente, mudei tudo. Aqui ela dormia já no quarto dela desde os 2 meses, e chegou lá, eu fazia quarto compartilhado, é outro clima, ela sentiu a mudança. E eu já estava na comunidade tentando fazer toda, né, tentando entender o que era rotina, o que era mudança. Mas aí, até então, eu não acreditava nessa história que você sempre falou. Ai, tem que ajustar o ambiente. Eu achava que não, porque eu ia ficar muito presa, porque ali só tinha que dormir no escuro, porque aquilo era loucura, eu queria que ela dormisse eu assistindo TV, porque eu queria ter a minha liberdade, eu queria ter, né, achava que a maternidade era isso. E eu fiz essa análise de rotina, que você falou, não dá pra analisar, isso tá uma loucura. A minha vida tava uma loucura, porque a Alice só fazia soneca se fosse mamando em pé, então eu tinha que ficar ninando ela em pé e mamando, ela ficava 60 minutos assim, ela só dormia se fosse assim. E eu cheguei na exaustão, falei, doutora, eu não aguento mais, me ajuda. O que eu faço? Aí você foi com toda a sua delicadeza e me disse, você já conseguiu observar a janela de sono da Alice, os sinais de sono dela? Não. Você já ajustou o ambiente? Não. Aí eu tive que voltar para casa, entendi o porquê que não dava realmente para analisar a minha rotina. E parei 10 dias, assim, foram 10 dias da minha vida que eu falei, eu tava já em Belém, eu falei, eu vou ficar 10 dias trancada dentro de casa, eu vou entender o que essa criança necessita, se ela realmente quando chora quer mamar ou quer dormir, e eu fiquei esses 10 dias só fazendo isso. E pra mim foi libertador, foi aí que eu entendi o que realmente ela precisava, foi aí que eu entendi o que era rotina, foi aí que eu comecei a colocar tudo nos eixos. Foi exatamente nesse ponto que eu entendi assim, agora a minha vida mudou, aí a ficha virou totalmente. Eu acho que aí eu saí da esterogestação, que eu acho que foi mais difícil pra mim do que pra ela. Eu sempre falo que a Alice era o meu reflexo, então se ela mamava de hora em hora é porque eu tava naquele desespero. Eu não sabia se ela tava com fome, se ela tava com sono, então eu colocava no peito e ela era o que eu me sentia, perdida. Ela também não sabia, eu não sabia educá-la e era uma loucura. Aí, depois que a Mamava gente muito, Ana? conversou, de hora em hora, eram 60 minutos mamando. Ela dormia. Literalmente de hora em hora. Os 60 minutos que ela dormia de soneca era no peito e no colo. Entendi. Ela acordava e mamava de novo. Era de hora Entendi. em hora. Era difícil. Piercing de mamilo, né? E eu resisti muito, porque todo mundo tem uma opinião em relação a isso. Então todo mundo dizia, você não tem leite, você tem que dar fórmula. E era uma questão realmente de ajustar. Não era uma questão de que ela mamava de hora em hora porque eu não tinha leite. Não era isso. Eu tinha que ajustar as mamadas, eu tinha que ajustar a rotina. O problema estava ali, não era na amamentação em si, né? Eu tinha leite suficiente, tinha tudo. Era realmente um Entendi. ajuste que precisava ser feito. Então você estava no aleitamento materno exclusivo, livre Sempre. demanda. Livre demanda. Entendi. E Só aí? que como eu não sabia identificar tudo, era peito. Ela estava com sono, ela chorava muito. Como eu segurava o sono dela de 2 horas, ela realmente queria o peito porque ela queria descansar. Ela queria, né? Era um momento que ela ficava tranquila, então ela conseguia descansar um pouco. Então, aí eu comecei a entender o que realmente estava acontecendo, né? Que ela não queria mamar de hora em hora, ela queria dormir, ela queria descansar, ela queria ter um ambiente ajustado e tudo mais. E aí depois que eu comecei a entender isso, tudo mudou. E você sempre me falou, Marina, não te preocupa com a associação agora, vocês estão em salto, você precisa primeiro entender o seu bebê, né, toda essa questão. Então eu realmente não me preocupei em hipótese nenhuma com a associação. Eu fui snob com a Alice no final do quarto salto, mamando e no colo. Então ela já começou a dormir 10 horas com todas as associações. Mesmo que ela ficasse 60 minutos mamando para dormir à noite, ela dormia a noite inteira. Então, assim, Entendi. isso é possível. Em pleno salto de 4 meses. Em pleno salto de 4 meses. Só em aleitamento materno exclusivo. Até hoje? Hoje não é mais exclusivo, mas tudo bem, entendi. Não é mais exclusivo, mas eu digo que até hoje ela só mama, ela não tem fórmula, entendeu? Entendi. Ela dormia, a pessoa dormia a noite inteira, mesmo a gente tendo todo esse problema com a amamentação, que realmente era um problema. Ela não mamava efetiva, a gente tinha um problema na amamentação que eu tive que ajustar, e você me ajudou muito a entender isso no início. Ela passou a dormir a noite inteira só com a livre demanda. Mantendo a livre demanda. Então, de dia ela ainda estava cheia de associações para soneca. Cheia de associação. Só dormia no colo. A gente foi até 5 meses e meio, ela já dormindo a noite inteira, dormindo no colo, as sonecas todas no colo. E eu mantive assim, porque eu falei, tá dando certo, eu vou esperar ela estabilizar nessa rotina e depois eu começo a ajustar a rotina
e tirar essas associações. E eu estava viajando também, então eu falei, eu não vou mudar nada agora, porque eu vou voltar para casa e eu vou fazer todas Vai essas alterar a mudanças em rotina, vai casa. alterar o ambiente, né? Exato. Tá. Uma coisa que me deixou intrigado. Você falou assim: ah, não, isso não faz sentido porque eu quero ter liberdade. Você se sentia livre antes de ajustar a rotina? Não, nunca. Entendi. Hoje Porque, eu me sinto livre, mas eu achava que com a rotina eu ia perder a liberdade, porque ela ia ter que ter horário para tudo. Só que eu não tinha liberdade, porque ela não tinha rotina, então eu ficava presa nela para tudo. Tudo ela tinha que mamar, tudo ela tinha que estar no colo. Eu tinha essa falsa ideia de que ter rotina era que eu ia perder toda a minha liberdade. entendi. É não sair de casa. Não sair de casa. Tá. Outra coisa que você falou, você disse assim: eu fiquei 10 dias dentro de casa observando. Hoje você sai de casa? Muito. Hoje não, né? Porque ficou da quarentena. Mas ela Não, sai, a tá. gente sai muito com ela. Muito, muito, muito. A gente não fica em Entendi. casa. Aos Maravilha. finais de semana a gente sai, a Alice dorme no carro, então, mas assim, o sair pra gente, a gente entendeu que a gente sai na janela de sono dela. A gente não fica o dia inteiro na rua. Isso a gente não faz. Mas a gente sai, a gente respeita a janela de sono dela. E quando a gente sai pra passar mais tempo fora, sempre num lugar onde ela possa dormir, que a gente consiga ajustar o ambiente dela, ela se adapta. Se a gente for pra casa de alguém e tiver um quarto pra dormir, ela dorme. Ela não tem problema nenhum Entendi. com isso. E ela dorme no carro, então a gente sempre vai pro lugar dentro da janela de sono dela e quando a gente volta para casa ela já tá dormindo no carro, a gente tira do carro e coloca no berço. Hoje a gente consegue, né, ter uma certa liberdade. Maravilha. Marina, Em pleno como era a tua salto dos rotina? 4 Depois que conseguiu? Tu lembra mais ou menos? Tem algum tempo já? Sim, né? Mas a gente pode lembrar. Na verdade, assim, ela sempre tá muito entediada com tudo. Então, a gente tem que sempre estar descendo com ela para brincar. Ela sempre tem que ver outras crianças. Ela não gosta de ficar dentro do apartamento. Então, agora tá bem difícil a nossa situação. Hum. E a nossa rotina era assim: ela acordava, ela já mamava, então ela sempre foi muito agitada, ela é até hoje. A gente descia com ela e tem umas crianças lá no prédio que ela já ficava só olhando, lógico, ela era muito bebê. Aí a gente voltava, ela dormia, a janela de sono dela nessa época devia ser uns 60 minutos, ela não ficava mais do que isso, mas se a gente não descesse com ela para ela ver claridade, sol, ela não dormia. Com 4 meses ela fazia 4 sonecas. Ah, então E é as de 1 hora e... sonecas então dela, deve uma ser de hora uma e hora e 15, 1 hora e pouquinho. 20, mais ou menos, a janela. Ela dormia mais de 1 hora. Para bater 4 sonecas é 1 hora e 15, 1 hora e 20 por aí, mais Exato, ou é menos, isso. no Era mínimo. mais ou menos isso. Ela fazia 4 sonecas e sempre dormiu 8 horas. É o horário que a Alice dormia. Então é mais ou menos isso. Era 1 hora e pouquinho. Entendi. Tá bom. E como é que foi? Dos 4 meses até 1 ano? Foi assim, eu achei que a esterogestação e o quarto salto para mim tinham sido a pior fase da maternidade. E não foi. A pior Hum, fase foi quando eu voltei a trabalhar, ela já dormia a noite toda. Mas para mim foi muito difícil o retorno ao trabalho. A escolha do que eu vou fazer, se eu contrato uma babá, se ela vai para creche e tudo mais. Isso foi muito difícil para mim. Eu acabei colocando ela na creche e depois de tudo que a gente aprendeu com você na comunidade, eu não aguentei, eu não me adaptei porque eu respeito muito o sono dela. A gente aqui em casa respeita totalmente o sono dela. Então a nossa vida é em função dela dormir bem, né, dela comer bem. E isso tudo tá muito ligado à rotina. E assim, eu sair de casa e deixar a rotina dela na mão de outra pessoa foi muito difícil para mim. Mas deu certo. quando Eu foi isso? tive 6 meses? 7 meses e meio. 7 meses. Tá, Foi em novembro do ano passado, mais ou menos. entendi. Então você conseguiu voltar ao trabalho relativamente mais tarde. Consegui. Eu tinha férias para tirar, eu emendei dias que eu tinha e consegui voltar mais tarde. Tá ótimo. Mas eu tive uma semana péssima do sono dela. Eu achei que a gente nunca mais ia voltar a dormir, porque ela sentiu. E depois que eu comecei a passar tranquilidade para ela de que estava tudo bem, tudo aconteceu bem. Eu consegui uma babá, então assim, eu tirei da creche e essa adaptação foi muito difícil, porque ela ficou 3 dias indo pra creche, aí ela não dormia nada, ela não dormia, não comia, ela só fazia chorar, ela acabava o dia roxa de tanto chorar. E eu falei, não dá isso pra mim, eu não vou conseguir estar tranquila no trabalho se ela só chorar. E eu consegui uma pessoa que é pra gente hoje, assim, um anjo, ela se adaptou super bem. Eu lembro que, acho que uma semana eu te falei isso. Logo quando eu voltei para o trabalho, ela ali estava acordando, estava tendo um despertar à noite. A gente começou a andar, tudo bem.
a babá conseguia colocar ela para dormir, então era o meu maior medo, era que ela não conseguisse. E nesse momento a gente disse, ela vai dormir de qualquer maneira, então a gente voltou com as associações, porque ela voltou a dormir só no colo, que na mudança ela não aceitava ir direto acordada para o berço. O retorno ao trabalho foi um caos, porque eu já tinha uma rotina super adaptada e voltou Mudou a tudo. Ela rotina, só né? dormia no colo, ela tinha que, às vezes, a gente tinha que andar de carro, ela tinha que tomar banho, 3, 4 banhos no dia para poder fazer as sonecas assim. Vale E deu tudo, né? certo. E deu Ah, vale certo. Foram tudo 10 para evitar chute dias. vulcânico. Vale tudo. Foram 10 dias do caos que, pronto, ela se adaptou. Tá aí até hoje. Ela continua, voltou a dormir a noite toda. A Alice dorme 12 horas. E eu lembro que uma vez eu te falei isso, que eu não entendo, mas em Salto a Alice dorme mais do que normalmente. Eu não sei por que isso acontece. Em Salto eu tenho que É, acordar ela nas sonecas ou de manhã? todo. Nas sonecas, se eu deixar, passa de 2 horas. E no sono noturno, se deixar, ela dorme de 8h30 às 9h30 da manhã. Eu tenho que Entendi. acordar todo dia, 8 horas, Mas me diz 8h30. uma coisa, Marina. Você já testou deixar passar de 2 horas a Já, soneca? E aí? já. Foi um caos. Ela acordou 5 horas da manhã e só foi dormir na janela de sono dela. Fazendo o quê Caos. 5 horas da manhã? Chorando? Brincando, né? Não, brinca é brincar, fica no berço, engatinha. É, Entendi. acordei e tô sem sono. Tô literalmente sem sono. Porque não Por teve isso que eu tempo digo para que a gastar energia Alice de dia, né? exato, não teve tempo. Por isso que eu digo que a Alice ela é muito agitada. Se realmente, toda vez é isso. Se a janela de sono dela é hoje de 2h50, se ela não emite os sinais de sono, eu sei que ela não gastou energia suficiente, porque ela vai dormir em 3 horas, 3h10, 3h20. E eu já sei que, né, o meu sono noturno pode dar uma balançada. Então a Entendi. gente foca muito nisso. Eles têm que gastar energia. A babá sabe disso, o pai sabe disso, que fica com ela também. Meu, tá com ela tem que gastar energia. Coloca essa menina pra fazer várias atividades. Entendi. Como foi a adaptação com a babá, Marina? Foi muito tranquila. Eu tive uma semana só, porque teve toda essa questão da creche, até eu achar uma pessoa. Eu achei que ela não fosse se adaptar, eu achava que a Alice não ia dormir com ninguém, a não ser que fosse comigo. Então foi Hum, muito difícil, pra ti. mas pra mim. Mas a Hum, adaptação foi assim, ela chegou, a gente só tinha 7 dias. Eu dei ela no colo dela e falei, ó, você tem que conseguir, vai ter que dar certo. E ela respeitou toda a rotina. A Alice nos primeiros dias deu muito trabalho. Essa opção de sair de carro para ela dormir é porque, como eu estava em casa e eu tinha pouco tempo, eu não queria intervir. Eu ficava ali do lado, tentava ninar, às vezes ninava ela no colo junto com a babá, para ela sentir segurança. E só dava certo saindo de carro. Eu pegava o carro, dirigia com a babá atrás, porque ela ficava segurando ela no bebê conforto, para ela ter realmente confiança. O que eu comecei a entender, que eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, é que se eu não passasse segurança para ela, ela não ia conseguir. A Alice só entendi. começou a se adaptar bem com a babá quando eu passei a segurança para ela que aquilo estava certo, que ela ia conseguir dormir, que ela ia conseguir se alimentar. E depois disso, em 7 dias, ela estava super adaptada. Graças a Deus. Hoje ela me dá tchau quando a babá chega. Hoje não, porque a gente tá em quarentena, mas ela tá sentindo super falta dela. E ela te dá tchau Me dá tchau. Quando ela chega, ela me dá tchau. Tchau, você pode ir embora. Que bom, pro eu digo, eu não desespero da fico mãe, triste né? com isso, não. Não, eu acho isso ótimo, doutora. Eu não me preocupo nem um pouco com isso. Porque eu acho que mãe sempre vai ser mãe. Mãe tem um papel muito importante na vida da criança, mas saber que ela me dá tchau é porque ela cuida dela muito bem. Então, pra mim é gratificante. Ah, maravilha que você pensa assim, eu conheço algumas centenas que sentem Ah, ciúme, passam a sentir ciúme da babá. não, não tenho nenhum. A gente precisa, né? Eu preciso sair para trabalhar, então eu não tenho por que sentir ciúme. Que Entendi, bom que elas se dão super bem, isso significa que ela está sendo muito bem cuidada. entendi. Marina, tem um post que você fez na comunidade que é muito, muito comentado. Sempre alguém comenta, sempre alguém toca no assunto desse post, que foi teu ajuste do ambiente. O que foi que você fez e o que que mudou? Mudou tudo. Porque assim, eu achava que ela tinha que realmente ter claridade para dormir, porque senão ela ia não entender, ela ia trocar o dia pela noite. Então eu não tinha nem cortina no quarto dela. A gente tem aquela persiana já da janela, mas só que de manhã, quando dá 5 horas da manhã, quando o sol começa a nascer, aquilo vai ficando claro. Eu e o meu marido sempre dormimos assim. Então a gente achava que aquilo era normal, que ela ia conseguir dormir. E o que que aconteceu? 4h30 da manhã no verão, a Alice acordava. Aí eu já era snob nessa época. No inverno, ela começava a acordar, tipo, 5h30, 6 horas, ok. Ela acordava 6 horas.
Mas só que o sol, né, nasce mais tarde. E quando chegou o verão, eu falei, gente, não pode, o que está acontecendo? O que está acontecendo com essa criança, né, tudo aquilo. Aí eu comecei a fazer aos poucos. Eu comprei aquela cortina portátil, coloquei, ela aumentou, tipo, 1 hora do sono dela. Eu falei, nossa, então era só a claridade. Só que ainda entrava a luz pela fresta da porta, e aí eu comecei a ajustando todo o ambiente, todo. Hoje a Alice não tem uma luz que entre no quarto dela. Eu lembro que eu entrava 4 horas da manhã no quarto dela para ficar olhando, entrava uma luz, aí eu ia lá e tampava. É isso. E ela hoje acorda 8 horas da manhã, 8h30 da manhã. E esse despertar dela mais cedo era só o ambiente. E eu demorei para entender, eu demorei para acreditar que aquilo realmente, que aquela luzinha que entrava pela porta da janela podia estar acordando ela. E era exatamente isso. Hoje ela tem a luz da babá, que é bem pequena, porque não tem o que fazer. A babá tem que estar lá. Mas eu acho que com essa luz ela já se acostumou. E antes de ajustar o ambiente, eu tinha vários aparelhos lá. O roteador da internet ficava no quarto dela, que ficava piscando, e eu achava, não vai acontecer nada. Então eu fui começando a tirar e ajustar o ambiente aos poucos. E eu consegui 2 horas e meia a mais de sono dela. Então, assim, o ambiente é muito importante. A gente não tem que subestimar o ambiente, porque ele é muito importante. Eu não sei nem te dizer se hoje ela, com maturidade, se ela dormiria. Mas eu não quero nem tentar. Tem mais de 1 ano, né? 1 ano e 6 dias, doutor, pelo amor de Deus, ela tá ali. Não sei, mas eu não vou nem tentar. Aí a gente acabou ajustando o ambiente da casa inteira. A gente acabou ajustando o ambiente do nosso quarto, porque agora a gente passou a dormir mais também, e o dela também. Então, Entendi. assim, não é só pra a rotina de sono, o ambiente, não é importante só pra eles, pra gente também. Ajustou o sono dela e o de vocês também? Ai, que bom, né? Eu tava precisando. E hoje, como é a rotina dela hoje? Que horas que ela acorda? Ela acorda entre 8 e 8h30. Porque agora, como com a mudança, na verdade, quando eu voltei para o trabalho, como eu chego tarde, eu que acabo fazendo todo o ritual dela noturno, porque senão realmente a gente não tem um tempo com a criança, eu comecei a ajustar e aí ela passou a dormir 8h30. Aí ela acorda um pouco mais tarde, mas é a melhor rotina pra gente, porque senão eu não tenho tempo para ficar com ela. Ela acorda nesse horário, 8, 8h30. Então, hoje em dia, ela já toma café, né? Ela já é um bebê de 1 ano. Dá 2h50, a Alice já tá dormindo. Ela dorme 2 horas na primeira soneca. Aí acorda, almoça e fica brincando. Aí a gente faz o ritual de soneca. O ritual de soneca dela é muito tranquilo. A Alice, hoje em dia, não tiro ela do ambiente da brincadeira, troco fralda. Aí hoje em dia ela pede para dançar, isso é novidade da quarentena. Ela começa a se balançar, ela quer dançar, a gente dança uma música com ela, coloca no berço e ela dorme. Ambiente ajustado, ruído branco, tudo ajustado. E ela hoje em dia já pede para dormir também. Quando ela tá com sono, ela começa a dar tchau e a gente já sabe que ela quer dormir. Ela não tem mais aqueles sinais de sono clássicos, a não ser à noite. À noite ela faz. À noite Quando ela tá com sono, ela te dá tudo. tchau? Dá. Eu vou filmar isso, ela dá tchau. E como foi que você descobriu que isso é pra dormir? Toda vez que dava hora de dormir, ela dava tchau. Sentia sono, emitia sinal de sono, ela dava tchau. Ela começou isso com 11 meses. Ela já tinha aprendido a dar tchau, ela podia estar comendo. Ela estava lanchando, ela começava a dar tchau, colocava para dormir, era sono. Eu falei, ela tá dizendo que ela quer dormir. E era exatamente isso. Hoje já é muito mais claro, porque eu pergunto para ela, filha, você quer naná? Se ela não quiser, ela vai dizer não. Se ela quiser, ela vai dar tchau, eu pego e levo pro quarto. Então, entendi. É um sinal de sono diferente, né? Mas... ela sempre é diferente, né? Eu não sei o que acontece, mas ela faz isso. Só que agora, com o ano, eu tô sentindo que ela tá mais resistente, porque ela tá com sono, mas ela tá mais resistente, ela pode dar tchau e ela fica brigando porque não quer dormir. E é aquela questão, é um bebê maior que quer brincar, né, que quer interagir, se escuta algum barulho da casa já quer ir lá olhar o que é. Mas a gente tá ali, por isso que esse dançar com ela é o que tá acalmando ela agora. Ela pede pra dançar, eu nem sei se ela sabe que ela vai ficar mais tranquila, mas ou eu ou o pai vamos lá, dançamos com ela, colocamos no berço e ela dorme. Se não dançar, não vai dormir. Então a gente faz. Aí depois ela acorda, ela almoça e ela dorme, assim, umas 10 e pouco e depois umas 3 horas da tarde. As 2 sonecas são de 2 horas, não sei até quando vai isso, porque ela dorme bem, Alice. 2 sonecas de 2 horas mais um sono noturno de 12 horas é bastante coisa. Aí mesmo. Ela janta, ela acorda umas 5 e pouco, então ela janta, a gente brinca com ela, a gente antigamente eu diminuía os estímulos e tudo mais, hoje eu nem consigo fazer isso, porque ela tá bem agitada em casa, então ela fica bem agitada.
E aí a gente começa o ritual lá para as 7h30 e 8 e pouquinho ela tá dormindo. A gente teve algumas mudanças no ritual na quarentena. Foi que você ajustou? Essa questão de dançar, que ela começou a pedir para dançar. E o ritual noturno, antes que ela vá dormir, a gente tem que sentar, ler alguma coisa para ela, cantar alguma coisa para ela. Eu não sei se é a questão do tédio. Então, assim, a gente teve que aumentar um pouco o ritual noturno. Antes era mais rápido, não tinha isso. Eu já colocava no berço, ela já dormia. E agora tem esse, não sei se é da idade, não sei se é do salto, mas agora a gente tem que fazer mais alguma coisa. Dar banho, aí ela senta na cadeira de amamentação e tem que ou cantar para ela, ou contar uma história, ou pegar um livro para ela poder relaxar para dormir. Isso foi logo quando começou a quarentena. Então, eu não sei se é uma questão de tédio dela, né? A gente está 16 dias em casa, então, assim, a criança está sentindo. Ela está sentindo essa mudança. São 16 dias te vendo por mais tempo, te vendo o dia inteiro, não vendo a babá. E ela está sentindo porque a gente liga pelo WhatsApp e ela sente, quando ela vê a babá e ela escuta a voz dela, ela sai correndo para a porta. Então, ela está esperando ela chegar. Mas é uma coisa que a gente tá, né, vai passar, né? Então, depois a gente que lute com essa angústia da separação, porque tá grudada na mãe. Entendi. E todas os rituais de soneca agora da quarentena, quem faz é o meu marido. Eu fico só com sono noturno, ele tá ficando com as sonecas. Maravilha. Então, assim, 2h50 de janela, mais ou menos? 2h50 eu tiro ela do ambiente, com 3 horas ela dorme. É mais ou menos isso. Tá. E se por acaso ela ficasse 3h10, 3h20? Ela já ficou, que às vezes quando ela tá muito agitada, ela já ficou. Hoje foi um dia que a gente teve, ela tá em salto, na verdade. Então a gente tentou levar ela com 3 horas, teve que tirar ela do ambiente e teve que voltar ela depois. Mas ela dormiu. É bem uma questão de, ela briga mais com o sono se eu não levar ela nessa janela. Entendi. Ela fica mais agitada, ela vai rolar mais no berço, ela vai dar umas reclamadinhas, mas vai dormir. Mas ela cortisol, reclama. Né? Vai ficando cansada, vai ficando estressada porque tá cansada. Cortisol aumenta, fica mais difícil de dormir, aí é um ciclo vicioso e só dificulta. Quanto mais cansada, mais estressada. Quanto mais estressada, mais difícil de dormir. Quanto mais difícil de dormir, mais estressada vai ficar. É isso que acontece, cara. É claro isso. Então, assim, ela acorda, a gente já tá de olho no relógio. Ó, deu 2h50, tira, leva, é assim. Mas como foi que você chegou a 2h50? Foi eu que te disse? Foi ela pedindo. Não, ela pedindo. Ela pede pra dormir, ela dá tchau, então a gente tira com 2h50. Foi exatamente ela. Observando, é sempre observando. A gente passa o dia inteiro, eu e o pai. Isso foi muito importante, então... Ele abraçou, ele e a babá abraçaram a causa da rotina, então isso é muito importante pra mim. Como eu tô trabalhando, tô em reunião, eu não vi a hora que ela acordou, mas ele já sabe a hora que ela acordou, ele já sabe a hora que ele tem que levar ela, então a gente tá se revezando. Quando eu tenho reunião, eu fico com ela, ele fica com ela, a gente fica nessa. Mas... O pai participa mais da rotina, participa em alguma quantidade da rotina do dia, né, dela? Participa. Ele tá mais cedo em casa do que eu do trabalho, então quando a babá vai embora, ele fica umas 2 horas com ela. Então ele participa todo dia. Todo dia ele tem um momento com ela. A gente optou isso, na verdade, de ele realmente ter um tempo com ela para eles se adaptarem, né? Para eles se acostumarem um com o outro. E pai com filho é sempre uma coisa, né? Ontem tentei colocar ela na soneca porque ele estava ocupado, ela não dormiu. Ele veio, ele viu que ela estava reclamando, aí ele entrou, né, no quarto. O que está acontecendo? Ela levantou os braços para ele e foi pro colo dele. Eu falei, tá bom, minha filha, obrigada. E como é que foi o desmame noturno que você fez? Eu não fiz desmame noturno. Você não fez desmame noturno. Então é possível dormir sem desmame noturno. Outro ponto. Você ainda amamenta? Ainda. Ela dorme a noite toda, assim, claro que eventualmente alguns despertaram, mas ela dorme a noite toda desde 4 meses? 4 meses e meio. 4 meses e Final pouquinho. do 4 meses. A última semana do 4 meses. Isso não comprometeu a produção de leite? Não. Eu recebo tanto essa dúvida. Tanto. Mas o pico da prolactina é de noite e tal, que se eu parar de amamentar à noite, como aí vai acabar a produção? Tá ali. Não esqueça que eu fiquei 3 meses ordenhando no trabalho, porque ela mamava o meu leite, ordenhado, com a babá. Entendi. Então, eu fiquei, o quê? Eu voltei com 7 meses e meio, ainda fiquei 3 meses ordenhando, porque ela ainda mamava o meu leite. E eu não tive problema nenhum. Mesmo ela dormindo a noite toda, eu não tinha problema em diminuição de leite, nada disso.
Como é que é os ruídos no teu ambiente? Eu moro em São Paulo, então eu moro numa avenida bem movimentada. É muito barulho, muito barulho, muito barulho mesmo. Hum, E passa caminhão, passa tudo mais. E eu consegui ajustar com o ruído branco. O ruído branco não, ela não acorda com barulho nenhum. Isso, essa questão do ruído branco a gente esqueceu de falar. Era uma questão que eu odeio barulho. Odeio barulho para dormir. Então eu achava que ela também iria odiar o barulho para dormir. E não. Depois que eu passei a usar o ruído branco, ajustar o ambiente e usar o ruído branco, ela não despertava mais. Então ele entendi. me ajudou muito em relação a isso. Porque eu realmente moro num lugar bem barulhento. Bem claro, tem evidência para isso. E tem muita, tanta evidência teórica como a evidência na prática, que bebê se dá muito bem com ruído branco, se dá muito bem com esses ruídos. De preferência, pode ser música também, se for instrumental, de preferência que não tenha vozes. Isso Uhum. pode atiçar a curiosidade da criança, a criança procurar quem é que está falando. Qual é a super dica, Marina? A super dica é saber observar. Cada bebê é diferente do outro, cada bebê, né, tem suas preferências. Então, assim, o que mudou a minha maternidade foi saber observar. É isso que a gente precisa entender. Raíssa, Eu a acho que as Raíssa. pessoas perguntam Hum, muito sobre como eu tirei a associação, que ninguém entende. Que quando a gente fala de tirar a associação, todo mundo pergunta isso. Como você conseguiu tirar a associação? Ajustando rotina. Foi exatamente assim. O que para mim foi ajustar a rotina? Eu sempre achei que bebê só dormia mamando, que bebê só dormia ninando, que bebê só dormia no colo. Então, a minha rotina era essa. Eu, desde quando ela nasceu, a rotina era mama, tira do peito, coloca para rotar a nina e coloca no berço. No início ela aceitava, depois ela só aceitava ficar no berço. Então, quando a gente fala, porque eu ajustei a rotina, eu não precisei fazer desmame, eu não precisei tirar ela do peito e nada disso. Foi ajustando rotina. Eu amamentava fora do ambiente, eu sabia a janela de sono dela, amamentava 10 minutos antes, fora do ambiente do sono. Levava ela para o ambiente do sono, ninando. Lógico que eu também não amamentava ela antes, no claro, com a TV ligada, nada disso. Eu já deixava a casa mais escurinha e ia levando ela ninando até o quarto, para não ter aquela mudança muito brusca de ambiente. E ficava um pouco com ela no corredor, ali ninando, até ela dormir e colocava no berço. Então, assim, foi realmente ajuste de rotina. Eu fazendo isso, ela parou de dormir mamando. E aí eu mantinha ela dormindo no colo, porque eu não fiz tudo junto. Né? Eu primeiro tirei o mamar para dormir e depois eu tirei o colo. Então foi realmente ajustando, eu mudei a ordem do meu ritual, eu mudei a ordem do que eu fazia com ela e ela foi aceitando. entendi. Foi assim. Tá aí um exemplo de ritual para as 847 milhões que me pedem também, exemplo de rituais. Tá aí um exemplo de que funciona para ela. Se vai funcionar para você que está me ouvindo, não Não sei. sei. É porque aí todo mundo pergunta, mas ela chorou? Não. Alice não chorava em relação a isso. Quando eu comecei a mudar e ajustar, ela não chorava. Ah, podia ser que ela ficava irritada, eu voltava, amamentava de novo e refazia tudo de novo. Não foi fácil. Tiveram dias e dias que ela ficava muito irritada, eu tinha que refazer o ritual, mas eu não tirei o mamar para dormir de uma forma exaustiva. Não foi. Foi ajustando realmente a rotina, foi vendo. Mas eu entendo hoje que isso só deu certo porque eu sabia os sinais de sono dela. Se eu não soubesse, eu não ia conseguir. Marina, qual dica você daria de como melhorar as sonecas? Ajuste de ambiente. O que a gente precisa entender é que um bebê precisa ter condições ajustadas para o sono. E isso é, assim, é muito importante, muito mesmo. A gente acha que não, a gente subestima, a gente acha que bebê. Porque, assim, eu vejo vários bebês dormindo no claro, eu vou no shopping, tem bebê dormindo no carrinho, mas para minha bebê isso nunca funcionou. Então, assim, ela fazia soneca de 30 minutos, porque ela não conseguia passar de um ciclo de sono para o outro. E eu comecei a entender que era justamente porque eu não estava com o ambiente ajustado. Então, quando ela tentava passar de um ciclo para o outro, como estava claro, como tinha barulho, como tinha ruído da rua, ela não conseguia, né? Ela despertava. Entendi. Então, isso para mim é a coisa mais importante, é saber observar. Será se meu ambiente está ajustado? Ela tem condições de dormir, né? Ela está num ambiente agradável para o sono? Isso precisa. Primeiro precisa começar aí. Maravilha. Marina, muito obrigado pela tua disponibilidade.